Aqui estamos juntos fazendo a leitura do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Esse livro foi organizado por Abel Glasser e orientado pelo espírito de Caibar Schutel. Capítulo 13. A Abadia dos Beneditinos. Após semanas de intenso sofrimento, provocado por contínuas sessões de tortura, desencarna o jovem aristocrata Ricardo Igor von Biller. Imediatamente recepcionado por mensageiros do alto, afasta-se da fúria de entidades inferiores, aliadas a Giscard, do outro plano da vida, que insistiram em obsediá-lo. Suas dívidas serão resgatadas em outra oportunidade, a critério da sabedoria divina, embora tenha sido, desde logo, liberto da obcecada sede de vingança de seus algozes do plano imaterial. Realizado ao saber da notícia da morte de seu declarado inimigo, o monge Victório celebra a data histórica. Mal sabe ele, não é, amigos? Continuando. Na região de Estrasburgo, nasce Klaus Augusto von Biller, filho de Ricardo e Gabriele, cercado pelo carinho e pela atenção de seus avós paternos. Apesar de receber o nome da família von Biller, o menino, na realidade, é filho de Giscard, vítima da traição que desonrou o casamento de seus pais. Indignado com a covarde morte imposta ao seu filho primogênito dos domínios beneditinos, o duque de von Biller, fidalgo germânico, retira dos cuidados maternos, ainda em tenra idade, seu neto Klaus, visando educá-lo e criá-lo sob a direta orientação. Apesar de sofrer enorme desgosto, Gabriela, consciente dos erros que cometeu, não opõe nenhum obstáculo às pretensões do avô. Decorre tranquilo o período da infância de Klaus, embora sempre educado a odiar os franceses, em especial os beneditinos, que tiraram brutal e covardemente a vida de seu pai. Cruelmente conduzido pelas rígidas mãos do duque, o menino forma-se militar e desde cedo frequenta as fileiras do exército germânico. O avô planeja detalhadamente a vingança que irá impor a Giscard no futuro, através da espada bem treinada de seu neto Klaus, que atinge a maioridade enrijecido espiritualmente e sem qualquer ternura em seu coração. O único objetivo de sua vida é satisfazer a ânsia de desforra do duque von Biller. Recebe do avô, um dos nobres mais ricos da região, o título tão aguardado de comandante das tropas do ducado de Ruhr. Ao seu lado, encontra apoio do jovem oficial Günther, que lhe tributa servil dedicação e exemplar admiração, e uma relação por demais íntima que, por vezes, chega a consternar a sociedade da época. Informado pelo avô do destino de Giscard, agora prior dos beneditinos, sediado em Lyon, o rapaz dá início ao plano traçado há muitos anos e começa a investir contra as abadias francesas, que fazem fronteira com suas terras, de modo a enfraquecer a ordem e aos poucos causar temor no seu inimigo fidalgo. Saqueando e queimando as fortalezas beneditinas, Klaus começa a entresilhar a poderosa malha de influências criadas por Victórios em toda a França, a fim de sustentar a sua limitada ambição. Entronizado em seu posto, o conde d'Antoine ignora por completo os primeiros ataques contra a sua organização. Recuperando seu prestígio, Giscard, no ano de 816, após tantas vidas destruídas e glórias conquistadas ao sabor de torpes manipulações políticas, torna-se bispo de Lyon, ampliando consideravelmente seu poder e mando, deixando em seu lugar, na liderança, os beneditinos, o fiel seguidor, Gouraud, que adota o nome de Paulus. Em um magnífico templo, cujas paredes são adornadas com ricas obras de arte e seus móveis ostentam finas e valiosas peças de ouro e prata, incrustadas com reluzentes pedras preciosas, encontra-se a sede do bispado da cidade de Lyon, residência oficial de Victórios. Seus aposentos privativos situam-se entre os mais luxuosos de toda a aristocracia francesa, pois une a arte sacra ao refinado gosto pessoal de Giscard, que lembramos aqui que é o nosso personagem principal, Eustáquio.
Continuando, do alto de um tablado, cuidadosamente disposto para abrigar a mesa suntuosa do bispo, está Victórios, impassível e mecânico ao despachar suas ordens para todos os serviçais. Encontro-me hoje particularmente feliz, meu caro Simval. E poderíamos saber o motivo de tão singular e augusto momento de descontração de vossa reverência? Chegam-me notícias da Itália. Soube que minha vingança saciou-se. 2 traidoras do passado terminaram suas existências e devem ser acolhidas pela misericórdia divina. Morreram, Simval, Carolina e Constance. A primeira, pobrezinha, vítima de tuberculose. A outra, vítima de sua própria incúria. Risos. Estático e apenas apreciando o regozijo do bispo, o serviçal abaixa a cabeça condescendente. Subitamente, mudando de assunto, Victórios exige que lhe sejam trazidas as contas do bispado, enquanto faz a habitual conferência de seus ganhos. Recebe a visita de um dos guardas, que lhe anuncia a presença de uma senhora idosa, dizendo-se ser sua mãe, mãe de Eustáquio, mãe de Victórios, Madame de Busson. Intranquilo, Victórios manda-a entrar. O que quereis aqui, senhora? Já não vos alertei que não desejo contato algum e que não sois bem-vinda nesse bispado? Continuas cruel, Giscard. Apesar de não suportares a ideia, continue sendo a tua verdadeira mãe. Já esqueceste que fosse adotado, quando pequeno, pelo Duque d'Antoine? Não és um autêntico nobre, do mesmo modo que finges ser sacerdote. Viestes aqui para humilhar-me? Se é isso que desejais, eu vos expulsarei daqui sem pestanejar. És mesmo capaz de fazê-lo. O meu erro do passado, vendendo-te ao Duque d'Antoine, cuja esposa parecia não poder ter filhos, será por mim suportado pelo resto de meus dias. Entretanto, venho à tua presença para exigir-te que cesses a contenda com teu irmão, o bispo de Orleans. Não posso vê-los disputando o amor de uma mundana e que os levará à morte. Esse meu embusteiro irmão nada significa para mim. Considero-me filho legítimo do Duque d'Antoine. Pouco me importa o que achais a vosso respeito. O bispo de Orleans é vosso filho, Madame de Busson. Portanto, vossa responsabilidade. Enquanto ele atravessar o meu caminho, estarei disposto a destruí-lo. Nada será capaz de impedir-me, nem mesmo os vossos pedidos. Sugiro-vos que saia e não mais tornes à minha frente. Não vos considero minha mãe, nem nunca o farei. Desconsolada, ela deixa o bispado e por alguns momentos relembra o seu passado comprometedor. Madame de Busson teve 2 filhos, Giscard e Marcel. O primogênito, ainda em tenra idade, foi vendido ao Duque d'Antoine, o que perdera o seu primeiro filho logo após o parto da esposa. Advertido pelos médicos a respeito do risco de outra gravidez da duquesa, resolveu substituir a criança pelo pequeno Giscard. A ambiciosa senhora de Busson, governanta da casa dos Antoine, concordou em vender por vultosa quantia o seu primeiro filho, também recém-nascido e cujo pai era ignorado. Após a transação, a mulher desapareceu, conforme havia combinado, nunca mais surgindo na vida do poderoso duque. Em Orleans, para onde dirigiu-se, teve outro filho, Marcel, que jamais se conformou quando soube do que acontecera no passado. Não admitia ser pobre e plebeu, enquanto seu irmão Giscard deleitava-se sob a proteção do duque. Os irmãos de Bussons cresceram separados, e com a morte do Duque d'Antoine, lendo uma carta por ele deixada, Giscard tomou conhecimento de sua real condição. Sem abalar-se pela revelação, continuou cuidando com as mãos de ferir dos negócios da família e herdou como duque e desejou a maior parte da fortuna dos Antoine. Em Orleans, sentindo-se desprezado pelo irmão rico e poderoso, Marcel jurou-lhe vingança e ascendeu na carreira eclesiástica, única possível de sua miserável condição social. Após muitos anos de disputa, enquanto Marcel tornava-se bispo de Orleans, Giscard ocupava o bispado de Lyon. Iniciava-se uma guerra surda entre ambos, mormente porque interessam-se pela mesma ferina mulher, Franchise, filha do Duque de Orleans. Olha lá os bispos têm mulheres, veja só que absurdo. Até parece que a igreja permitia isso. A mãe
Senhora de Bussons, inconformada com a disputa entre ambos, sentindo-se culpada, vez ou outro procurava os filhos, pedindo-lhes uma trégua. Não lhes facilita a vida o ambicioso, obstinado Duprat, que permitiu o contato de sua filha Françoise com os dois prelados, visto que poupudas quantias conseguia com isso amealhar, fomentando dia após dia as forças do ódio que movem a guerra sentimental travada entre os dois adversários. Enriquece-se ainda mais o degenerado Duque de Orleans. Sua filha, não menos leviana, diverte-se e divide-se entre os irmãos Giscard e Marcel, cultivando intrigas e aumentando a disputa entre os bispados. Almejando o cardinalato em Roma, Giscard exige uma definição de Françoise. Não há mais possibilidade de jogo duplo, minha querida. Até hoje suportei a tua inconstância, mas acredito ser hora de decidir de qual lado pretendes ficar. Mesmo que eu sofra com a nossa separação, não pretendo mais admitir a tua divisão. Deverás escolher entre mim e o bispo de Orleans. Oh, amado Giscard, eu não poderia fazer essa escolha. Amo-vos com igual intensidade. Sabes que para mim seria a morte separar-me de qualquer um. Chega desse palavreado inútil. Tens uma semana para fazer a tua escolha. Não só o bispo de Lyon demanda uma solução ao conflito amoroso, pois Marcel está igualmente interessado em tornar-se cardeal, ambos sabem que, nesse delicado momento de ascensão, qualquer deslize poderá ser fatal. Numa pendência, poderá permanecer entre os bispados, nem mesmo Françoise. Pressionada a uma decisão, a moça indecisa consultou o pai. O Duque de Orleans, sabendo da investida de Klaus von Biller contra as abadias controladas por Giscard, opta pelo bispo de Orleans, acreditando que em breve o bispo de Lyon estará derrotado. Instalado o pacto em Orleans entre o bispo e o duque, o golpe é duramente sentido por Giscard. A moça afasta-se de Lyon e consigo leva importantes documentos do bispado, entre eles mapas e roteiros de acesso a muitas abadias controladas por Antoine. Inconformado e pretendendo uma revanche imediata, o prelado determina que Françoise seja assassinada. Suas ordens são seguidas à risca. 2 dias depois, o corpo da jovem é encontrado boiando às margens do Sena, próximo a Paris. Seu pai ensandece e uma tríplice aliança forma-se contra Giscard. Klaus investe pelo leste, Orleans pressiona Lyon pelo oeste. Insistente, Madame de Busson procura agora o filho Marcel. Meu filho, pretendes com essa guerra contra o teu irmão conduzir-me ao desespero? Sabeis, minha mãe, que ele não é digno de pena. Traiu-nos a confiança quando poderia nos ter ajudado. Experimentei a miséria e o sofrimento por conta de seu egoísmo obstinado. Bem sabes que ele não teve escolha. Foi minha própria ganância que o levou àquela situação. Não é preciso que eu te relembre o passado. Marcel, sabes que fui eu a causadora da nossa separação. Não me importam vossas explicações. Ele soube que éramos irmãos e jamais estendeu minha mão. Nunca o fez. A vida toda invejei-lhe a sorte. Queria eu ter sido vendido ao duque. Que bobagem proferes agora? Tu não és o majestoso bispo de Orleans? Não conseguiste tudo o que querias? Por que sustentar agora uma contenda contra teu irmão? Lamento, minha mãe, que o ódio por Giscard tenha um fundo mais complexo e arraigado do que uma simples disputa por postos da igreja. Levarei até o fim minha ânsia de destruí-lo, mesmo que para tanto tenha que aborrecer-vos. Desprezas o que tua mãe diz. Ambos são idênticos no pensar e no agir. Frios e calculistas, ambiciosos e cruéis. Amargarei todos os dias de minha vida por ter criado 2 verdadeiros demônios, hoje travestidos em sacerdotes. A partir de hoje não tenho mais filhos, nem sou mais a vossa mãe. Como quereis, madame. Encerrada abruptamente a conversa, a senhora de Bussons parte a Paris e, inconformada, chama a si toda a responsabilidade da situação criada entre seus filhos. Enclausurada no remorso, a mulher desaparece por completo da vida dos prelados de Lyon e Orleans e não acompanha o final mórbido daquela contenda. Na Itália, algum tempo antes, uma grande festa realiza-se no pátio interno de um convento na cidade de Veneza. As freiras agitam-se de um lado para outro para bem recepcionar os membros da sociedade local que destinam poupudas contribuição para as obras da igreja.
Durante a realização do evento, animado por um conjunto florentino de música sacra, uma noviça passeia calmamente entre a multidão. Enquanto aprecia os cânticos e reflete sobre a sua própria existência, Constância, aquela altura conhecida como Irmã Melina, mistura-se cada vez mais entre os presentes, quase deixando de lado a seriedade do hábito. O passeio é descompromissado e, até certo ponto, descuidado, pois não percebe estar sendo seguida pelo monge Peter, enviado de Lyon para tirar-lhe a vida. Tão logo descobriu o paradeiro da ex-esposa, Giscard mandou uma sécula cumprir a sua promessa de muitos anos antes. Em fatal proximidade, subitamente um punhal ergue-se no ar e, brandindo o ódio mandatário do seu senhor, fecha para sempre os olhos da bela Constância. A notícia corre à Europa e em poucas horas chega ao conhecimento do bispo de Lyon, que, feliz, celebra a ocasião com seu auxiliar, Simvral. Meus amigos, quando ele era um pobre coitado, não era assassino. E agora ele comete todo o tipo de crime, não é verdade? Desde a tortura, o assassinato e tudo mais. Então a gente entende muitas situações que ocorrem ao nosso redor de pobreza e miséria. Sabemos agora que se trata de uma vacina. A pessoa que não tem posses, que não tem como ascender na sociedade, está, de certo modo, livre desse tipo de coisa. Mas precisamos meditar mais, precisamos pensar mais a respeito. E esse livro bem a esse mistério. Um abraço a todos e nos encontramos novamente no nosso próximo capítulo.